Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esse nosso podcast que hoje vem com um tema muito provocativo, inspirador, que vai tratar da liderança transformadora, esse desafio que tem levado as empresas a produzir dimensões diferentes de sua realidade, de sua cultura, buscando esse engajamento do colaborador que hoje sente falta dessa liderança inspiradora. Mestre, foi-se o tempo que as empresas tinham, né, os famosos chefes, né? Hoje em dia a gente vê muito falar sobre a liderança transformadora, mas a gente percebe que essa transformação, essa liderança, ela não está tão aplicada ainda nas empresas, né? Então, o que você acha que acontece da gente falar isso há anos, mas mesmo assim, quando você chega nas empresas, isso na prática não acontece? Tempos diferentes, porém desafios muito semelhantes, e uma das razões que a liderança hoje tem dificuldade de entender a profundidade do seu papel é que ela precisa realmente ampliar a dimensão da sua atuação. Aquele líder ou aquela empresa que mantém as pessoas exclusivamente na sua área, elas têm mais dificuldade de fazer esse conjunto de mudanças e que transforma de fato o papel da liderança. Então, quando eu falo isso, por exemplo, pega um líder de vendas. A dimensão de um gerente de vendas hoje é muito maior. Ele precisa entender de recursos humanos, ele precisa entender de financeiro, ele precisa entender de logística, ele precisa entender de governança, né, para transformar a cultura, muitas vezes, e a performance. Então, o desafio das empresas está justamente em criar um ambiente mais amplo da sua atuação, que começa por estratégia, que começa por envolvimento das pessoas, e isso exige uma relação diferente. Aquela relação de comando e controle, aquela relação centralizada, ela de fato não produz o ambiente necessário para que uma liderança seja de fato transformadora. Legal, mestre. E você que passa por diversas empresas, dando consultoria, mentoria, já deve ter vivenciado muito essa questão. Você consegue contar para a gente algum exemplo prático do que você já viveu, enfim, da sua experiência? A gente vive isso praticamente em todas as empresas quando a gente começa um trabalho ou nos primeiros meses de um trabalho, né? E uma característica que é padrão é a superficialidade dos planos. Então, as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de gerar conflitos, de gerar questionamento, de ir mais a fundo nas questões. Isso exige um pouco de habilidade, claro, né, no relacionamento com outras áreas, com liderados ou até com líderes, né, com chefes propriamente ditos, né, na hierarquia, mas exige também coragem da pessoa em acreditar que ele pode fazer isso, entendendo todo esse contexto. Por isso que a amplitude da atuação do líder mudou. A gente tem caminhos diferentes hoje para atingir os mesmos destinos. Você não consegue, fazendo da forma tradicional, atingir o mesmo resultado. Porque o ambiente mudou, a expectativa das pessoas é diferente, né? A complexidade é diferente. Então, esse líder que vai precisar usar de um papel muito mais abrangente é onde a gente percebe as oportunidades do líder transformador. Né? Ele tem que ser mais contundente, ele tem que ser mais convicto, ele precisa estudar, ele precisa estar mais em contato com esse problema, com esse desafio. Que é essa autoconfiança que você comentou. E antes da gente começar o podcast, você comentou comigo sobre o gráfico performance e confiança, que acho que faz um link bem interessante com o que você acabou de comentar. Esse é um texto que está rodando, né, nas redes sociais, enfim, nos grupos do WhatsApp. A gente viu na última visita minha no NRF em Nova York, nós vimos esse tema sendo muito explorado, né? Porque a demanda por performance ela é constante, ela é intensa, e um líder, para performar, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter segurança que ele conhece, que ele entende, que ele sabe que ele, daquele processo e daquele desafio, ele consegue ser o agente da mudança, o líder transformador, né? Sem medo. Então, se você, sem medo. E aí vem essa relação de performance e confiança, porque se você pega uma pessoa que performa alta, mas não tem muita autoconfiança, ele é um líder
centralizador. Tóxico. Tóxico, aquele autoritário. Famoso tóxico, Do tipo assim, quem manda aqui sou eu, né? Você não pensa, você executa. Então, isso é o tipo da pessoa, só que a performance não perdura. Né? Quando você busca um equilíbrio para esse candidato, para essa pessoa que vai exercer a liderança, ela precisa ser uma pessoa que demonstra confiança. E a confiança vem proporcional ao grau de vulnerabilidade que você suporta. Ou seja, dizer para a tua equipe, olha, gente, esse contexto aqui não faz mais parte da nossa realidade. Esse resultado não combina com a gente. Onde a gente está errando? Sim. É diferente do cara que diz assim, nós estamos indo mal, a gente tem que fazer isso, vocês não estão fazendo aquilo. Isso não vai transformar, não vai inspirar. Isso já vai, por si só, travar esse ambiente. Então, esse é um dos desafios que o líder precisa vencer. Fazer essa transposição de se preocupar menos com performance no primeiro momento e se preocupar mais com o ambiente. Né? De gerar confiança no seu time. Um time confiante, ele vai mais tranquilo, ele vai mais seguro. Um time pressionado, por si só, ele já trava. Ele já trava, ele perde a energia. Né? Ele dispersa a energia para defesa, para perguntas assim, que fica aquela vozinha dizendo, e agora? O que vai acontecer agora? Sabe o que ele vai falar agora? Qual que vai ser a próxima bronca? Porque estimula a própria insegurança dos liderados, né? Ambiente inseguro gera insegurança. Né? Ambiente leve, ambiente produtivo, ambiente que está sempre trazendo para a gente novidades, desafios, coisas inesperadas, mas que são positivas, ele me inspira. Né? Ele me inspira. Não, quem que não deseja um ambiente assim? Né? Essa questão da vulnerabilidade é bem interessante, né? Porque o líder, ele não precisa saber de tudo o tempo todo, então quando ele traz a decisão para todos e expõe isso, gente, vamos tomar, estamos errando aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, também tem essa vulnerabilidade, ela é importante como característica de um líder, né? Eu acho que uma das... eu acho porque são crenças, né? Então, eu estou falando daquilo que eu acredito, pode não ser verdade para outras pessoas. Mas quando a gente olha para o papel da liderança e não considera que tudo ficou mais amplo e mais complexo e mais dinâmico, se tudo ficou assim, como que eu me coloco dentro desse tabuleiro, dentro desse ambiente? Então a mudança começa a ter que vir essa transformação. E a transformação não vai acontecer através de uma pessoa que não coloca continuidade. Eu vejo muitas pessoas tomando iniciativas, mas não conclui. Não conclui. Não conclui. Aí essa dificuldade de fazer, de fato, o processo de mudança. Por quê? Porque não entende da complexidade, não aprofunda a complexidade. Seria uma questão de consistência, né? Essa consistência, a continuidade, mas tem que saber o caminho. Então, o líder pode sim e precisa se colocar vulnerável, mas ele não pode ter insegurança. Insegurança significa não saber para onde a gente vai. Eu posso não saber como chegar lá, mas eu tenho que ter certeza onde eu tenho que chegar. Clareza dos objetivos. A clareza dos objetivos, a definição das metas, etc., é uma característica muito típica disso. Eu tenho uma empresa que eu estou em processo de desenvolvimento de um trabalho, onde o empresário, que é o empreendedor, ele teve a coragem de dizer, olha, eu cresci muito rápido, eu estou num tamanho que eu não esperava chegar tão rápido, e eu sinto meu time perdido, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Porque saiu da competência dele. Ele é empreendedor, ele é visionário, ele não tem dificuldade de tomar decisões para assumir determinados riscos. Mas ele admite que, olha, estruturar isso de uma maneira estratégica para que o meu time avance, seja mais produtivo, e eu, de fato, alcance a visão que eu tenho de futuro para a minha empresa, eu preciso de ajuda. E isso não está presente no líder dominante das empresas brasileiras. Esse estado de vulnerabilidade significa ceder, né, espaço para que o conhecimento diferente, complementar ao seu, chegue na empresa e ajude a transformar aquele espaço. A gente falava um pouco do volume de trabalho, né? E por que esse volume de trabalho tem crescido graças aos meus clientes?
e a gente não consegue mais interromper o trabalho, porque a continuidade de cada vez mais fundo nas soluções, integrando mais áreas, integrando com o mercado e ampliando os objetivos, a gente se surpreende com o potencial que encontra lá. Porque a continuidade ela é transformadora. A proximidade ela é transformadora. A simplicidade, a humildade. Então, essas coisas existiram sempre, Alcione, é verdade, elas existiram sempre. Mas os caminhos para chegar a elas são diferentes. Né? Eu conheço empreendedores humildes, mas centralizadores, de um momento passado. Hoje continuam sendo donos de grandes conglomerados, porém tiveram a humildade de dizer, daqui para frente não é minha praia, não é minha área de... Né? O inglês fala o meu cup of tea, né? Ou seja, sabe, aquela coisa que eu sou bom, né? Não é ali. Então, essa liderança transformadora que está presente hoje como uma demanda pede pessoas com características diferentes, né? E hoje eu também observo nas empresas pessoas mais simples, temos mais facilidade de transpor dificuldade do que aquelas mais senhoras de si. Aquelas pessoas que se acham que, não, isso aqui eu domino, isso aqui eu sempre fiz assim. Eu estou vendo pessoas assim perderem espaço, perderem performance, porque o público mudou. A expectativa do público mudou. Né? Então, transformação é um ambiente constante que a gente tem vivido, pede outro tipo de postura. Transformação pede atitude da gente. Então, se o mundo está em transformação, se as coisas estão em mudança, minha atitude, minha postura tem que mudar. Ah? Isso acontece em alta velocidade. É verdade. Então, se transformação pede atitude, pede postura, pede posicionamento, porque senão eu vou perder, né, o bonde da história, e isso acontece em alta velocidade, qual é o próximo passo? Mudança de modelo. Então, se eu busco transformação, porque é isso que o mundo está vivendo, posicionamento é o que vai me levar junto com essa transformação, porque eu vou logo me adaptando, e cada vez mais eu tenho que me adaptar mais rápido. Isso em alta velocidade, eu tenho que mudar modelo, e eu entro em empresas com 20 anos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Não muda o modelo, não é veloz, não acompanha o mercado, perde espaço, perdeu espaço, desaparece. E aí vem o terceiro desafio, que é a conexão. A conexão está associada à expectativa. Cada vez mais as pessoas têm enorme expectativa sobre os desafios, sobre as oportunidades, sobre as ofertas que elas recebem, sobre os desejos da sua vida. E sempre que eu tenho alta expectativa, eu tenho que implementar forte conexão. Se eu gero expectativa com o meu cliente e não estabeleço conexão, eu vou gerar um cliente insatisfeito, eu vou perder esse cliente. Se eu elevo a expectativa do meu colaborador, a pessoa, ao ser admitida na minha empresa, eu conto um monte de histórias bacanas, eu convenço ela que esse é o lugar ideal para ela trabalhar. Mas a hora que ela entra na organização, eu não estabeleço nenhuma conexão, porque os processos, as políticas, o modelo de liderança, os desafios que estão lá dentro não criam essa conexão da promessa que gera uma expectativa e a conexão não se estabelece. Então, esse é o quadro onde o líder transformador precisa se inserir, admitir conscientemente de que só esse novo posicionamento diante de um ambiente que se transforma, né, exige posicionamento, faz isso em alta velocidade, eu tenho que mudar modelo, tem elevada expectativa, eu tenho que estabelecer conexão. Esse conjunto analítico faz um líder transformador avançar forte e velozmente no mundo dos negócios, no ambiente das empresas, na vida das pessoas. Incrível. Então, se você pudesse dar um conselho para esse líder que está inseguro, não está tão autoconfiante, está vendo todas essas mudanças que estão acontecendo em alta velocidade, qual seria esse conselho que você daria para esse líder? A primeira coisa que ele tem que olhar é para o seu posicionamento. Diante disso que você descreveu agora que está acontecendo, como é que ele se posiciona? Então, ele olha para o dia a dia dele. Né? Como é que eu me relaciono com meus liderados que estão trabalhando? Se eu estou distante,
tenho que sair da minha sala e ir lá conversar, tenho que sair do meu ambiente e ir no ambiente dele. Né? Eu estou vivendo isso numa empresa que eu estou trabalhando modelo de gestão e a mentoria para o corpo diretivo, né? São 3 diretores e o presidente, onde o modelo existente é um modelo muito fechado, dentro da sala, com muita demanda, com muitos negócios, com projetos gigantes, envolvendo alto montante em dinheiro. As pessoas esqueceram, os líderes esqueceram das pessoas. E aquilo começou a transformar, e eu fui lá, né, estive lá, e fui conversar com recursos humanos. O que vocês acham? 3 analistas. Não falei com o presidente. 3 analistas de recursos humanos. O que vocês acham que está acontecendo? Veio uma lista. Então, as coisas estão acontecendo distante da presença do líder que não se faz próximo. E se fazer próximo com a postura errada também não vai ajudar. Então, vá lá com olhos de quem está curioso, de quem está interessado. É diferente do olhar de quem está vigiando, de quem está controlando, de quem está avaliando. Você não precisa mais fazer isso. O líder que faz a transformação, ele não precisa gerar controle, ele precisa gerar um ambiente de autonomia, direcionamento correto e recursos adequados. O resto vai acontecer porque as pessoas são inteligentes, as pessoas são capazes. Eu vivo isso em empresas que eu estou há 2, 3 anos. A gente faz seleção de jovens e coloca em responsabilidades importantes, mas tem que dar acompanhamento, tem que dar, sabe? Olha, cuidado aí, tem um buraco, vem mais para cá um pouquinho. Não faz assim, né? Vem um pouco para cá, faz diferente. Porque um jovem que tem potência, que tem energia, que tem vontade, você colocou ele na direção certa, eles são muito capazes. Mas a liderança tem que ter paciência e paciência para que essa turma jovem que vem dessa diversidade, né, dos liderados possa, de fato, trazer a melhor contribuição para ele. Paciência é uma questão assim, que eu vejo bastante no mercado. Assim, você vai também colhendo essa transformação, você vai plantando, na verdade, né? Planta transformação e aí você colhe. Então, eu vejo que muitas vezes o líder não tem essa paciência para esperar o time ou para si próprio ter paciência consigo mesmo, né? Sabe que esse contexto, né, de paciência, líder, objetivo, a liderança, a equipe que não tem um líder que ajuda a definir claramente os objetivos e começa com essa continuidade em direção, né, ao plano traçado, ao objetivo traçado, ele traz justamente uma combinação onde quando o jovem ou quando um liderado não tem dentro do dia a dia dele essa visibilidade, diz, olha, é para lá que a gente está indo. Nós discutimos isso junto e os objetivos são esses por essas razões que nos levarão a esse alcance. Né? A esse alcance. E aí eu preciso ter um pouco de paciência para acomodar todas essas expectativas, essa energia, esse conhecimento, mas de uma maneira direcionada na produtividade, direcionada na evolução. Né? E como é que eu faço isso? Acompanhando todos, tenho que ter, porque as pessoas têm ritmos diferentes, interesses diferentes, e se eu deixar presente na equipe pessoas com esse mundo muito heterogêneo de interesse e de velocidade, eu vou atrapalhar a equipe. Né? Mas essa paciência. Se você perguntar para mim, por exemplo, no que você... Se você acha um cara paciente, depende. Eu tenho paciência para construir propósito. Então, para fazer as coisas que a gente se propõe, eu tenho paciência. Porque eu vou ter que entender, eu vou te ouvir, eu vou pesquisar, nós vamos discutir juntos, nós vamos chamar mais pessoas, nós vamos ouvir outras áreas para entender aquilo. Para isso eu sou paciente, porque a largada às vezes demora. E é melhor você demorar mais na largada, mas ter certeza para onde você vai e como você vai, do que sair às pressas e esquecer metade das coisas. E ter que mudar tudo no meio do caminho. Né? Para isso eu tenho paciência. Eu não tenho paciência para quem não tem vontade de mudar. Eu não tenho paciência para quem não tem vontade de contribuir. Para quem não tem, de fato,
a disposição de superar limitações. E superar limitações, isso está associado ao corpo físico, está associado à minha vontade de fazer, porque a atenção deve estar presente naquilo que me move. Se eu não tenho constante vontade e motivação para fazer algo, questione se você deve continuar fazendo aquilo. Uhum. Questione. Quando eu falo eu tenho paciência para essas coisas que eu descrevi, é porque eu gosto de fazer isso. Então, estando no caminho certo, eu tenho paciência. Agora, para fazer coisas que eu gosto com quem não tem atitude, eu não tenho paciência. E o líder tem que ter essa consciência e a equipe tem que saber disso. Como é a pessoa que me lidera? Vulnerabilidade atua aí também. Uhum. Deixa eu contar para vocês como eu me sinto quando vocês fazem isso. Cara, isso muda a energia do diálogo. Deixa eu contar para você como eu me senti quando você falou isso para mim. Se mostrar, se deixar conhecer. Né? A gente está numa sala aqui, linda, repleta de pessoas históricas. Isso tem uma conexão com conteúdo, com propósito, com objetivo, com perseverança, com superar até preconceitos. Que esse é o mundo do líder. Né? O mundo do líder é enfrentar preconceitos, sim, é enfrentar limitações, mas é também conviver com pessoas que têm objetivos diferentes e jeito diferente de fazer. Essa é a nova realidade, esse é o novo contexto. E é isso que pode dificultar mais a sua transformação, o seu poder de transformação, essa liderança inspiradora e transformadora. Por quê? Porque falta consciência de entender qual é o ambiente que eu estou inserido. Né? Como é que eu posso aproveitar a história dessas pessoas que estão aqui nesse estúdio, por exemplo, marcando a vida de milhões de pessoas através da sua arte, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua história, do seu jeito. Eu vejo líderes que têm enorme dificuldade em resistir à reação. E aí eu estou olhando para essas pessoas históricas, estou lembrando do Gandhi. Cara, Gandhi é uma inspiração para quem tem que ter resiliência, de propósito, porque ele sabia exatamente o que ele queria atingir e como ele queria atingir. Ele não queria atingir o objetivo dele na guerra. Diz, olha, eu estou aqui ou para matar ou para morrer, mas eu vou buscar meu objetivo. Não. Ele tinha um jeito de fazer isso. É um jeito todo pacificador, mas determinado. Né? Então, a gente tem que buscar inspiração o tempo todo. Né? O líder que não busca inspiração, ele tem dificuldade de arrastar seguidores. E a inspiração vem, num primeiro instante, questionando tudo que eu tenho como conexão. Né? As pessoas com quem eu me relaciono, a arte com que eu admiro, né? Como que eu me atualizo, como que eu me transformo. A gente está em constante, conscientemente, o líder que busca a sua plenitude está em constante construção e desconstrução. Eu vivo isso na minha vida já bastante sênior, né? Para não falar da idade. Mas nesse estágio muito sênior, você precisa estar se desconstruindo com muitas coisas que você não deve mais fazer, que serviam em outras épocas, e como é que, se eu tinha 20 anos de idade, aquilo servia, com 30 anos de idade provavelmente não servia mais, com 40, e aí já tem que parar, porque vai falar da idade, mas é isso, sabe? É essa busca constante, essa inquietude que tem que fazer parte das pessoas que lideram, inquietude pelo ambiente que não está legal, inquietude pelas relações que não estão satisfatórias, inquietude pela infelicidade do liderado. O que está acontecendo com essa pessoa que ela está há 2 semanas cabisbaixa? Vai perguntar para ela. É um lado humano realmente da coisa, né? Humanizar e liderar é trazer essa liderança transformadora. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça, estou falando de se ter as coisas adequadas à expectativa que você tem, que as pessoas têm, e especialmente daquilo que espero de você. Uhum. No seu dia a dia, Alcione, como que é a sua desconstrução e construção? Onde que você busca inspiração? O que você pode dar de dica assim, para a galera que está ouvindo e assistindo a gente? Tem que confidenciar, na verdade. Né? É mais fácil transformar os outros que a gente. Mas
a minha inquietude comigo acaba gerando desconforto para as outras pessoas, porque eu acabo querendo que as outras pessoas também vivam isso, e cada uma tem seu tempo. Então, a forma pode diferenciar. Mas tem momentos na vida que você precisa fazer uma sacudida. Sacudir o tabuleiro, né? Exatamente. Você tem que olhar para o seu contexto e falar, cara, essa roupa não me agrada mais, essa casa não me deixa mais feliz, né? Não tô confortável aqui dentro, essa energia já não, o grupo que eu frequento, né? As viagens que eu faço, o meu lazer, a minha alimentação, enfim, aonde que a gente busca isso é no estado de espírito. Eu tenho coisas hoje que estão me incomodando, né? Mas depende de mim mudar. E aí, o meu querido coach, mestre e amigo Rogério Scheck, me presenteou com uma frase que eu propago nos 4 cantos do Brasil, só consciência transforma a realidade. Só consciência transforma a realidade. E ele fala isso em todos os vídeos dele, e eu admiro e bato palma, porque é verdade. Se eu estou consciente, né, que eu preciso de fazer algo, essa consciência é o primeiro passo para transformar a realidade. Um líder que não tem consciência do estrago que produz não vai mudar aquela realidade. Eu estou dando aula de MBA na USP, uma aluna me mandou uma mensagem ontem pelo LinkedIn, contando um pouco do contexto dela, uma senhora que é vendedora, né, não vou nem falar o setor que pode entregar, mas ela falou assim, eu estou nesse ambiente, o senhor faz mentoria para vendas? Eu falei, poxa, não faço e nem tenho tempo para isso. E ela colocou lá a condição dela, e a pergunta que eu fiz para ela é o seguinte, você adora isso que você faz, na empresa que você faz? Se você adora, você tem um motivo para ficar aí e conviver com isso por um certo tempo. Né? Ela falava justamente dessa liderança, do estilo de liderança que está lá. E a resposta dela falou, olha, hoje já não mais. Se hoje já não mais... Não adianta ficar só reclamando também, né, Alcione? Tem que tomar atitude. Essa atitude, porque o tempo passa. O tempo passa, as coisas vão se apresentar, e aquilo que a gente não resolve, volta para a gente. Falou, cara, esse negócio vai estar na minha frente de novo, porque você não resolveu lá atrás. Né? E aí a gente fica repetindo anos na nossa história. Padrões de comportamento. Né? Eu já vivi isso na minha vida, e a coisa só mudou radicalmente quando eu tomei atitude, quando tomei decisões. Então, o líder que transforma é demandado o tempo todo de decisões transformadoras. Né? Ontem nós estávamos numa reunião de diretoria, nesse cliente que eu estava atendendo, 3 diretores e o presidente. E eu vendo eles tomar decisões superficiais. Falei, caneta de diretor é caneta grossa, pesada, tem que tomar decisão de impacto, coisas transformam, áreas são mudadas, clientes são impactados, produtos são potencializados, pessoas são atraídas ou, às vezes, repelidas pela atitude. Né? Mas para dessa conversinha superficial, onde um faz de conta que acredita, o outro faz de conta que está satisfeito. Sabe? Faço de conta que te engano, você faz de conta que acredita, a gente vai nessa falsidade até onde? Liderança que transforma, que inspira, não é esse modelo. E também não levará a companhia, a empresa, a área, as pessoas ao próximo estágio, ao próximo nível. Vocês estavam falando sobre autoliderança. Qual é o limite da autoconfiança do líder e dele não parecer soberbo, dele não parecer arrogante? Um limite entre a arrogância e a autoliderança, não. Autoconfiança. Porque delicada a situação, né? A gente olhando as atribuições do líder, todas elas exigem um certo limite, né? Um cuidado com o limite. Mas, para ser objetivo nesse assunto, a melhor coisa que pode ajudar a estabelecer esses divisores é colocar o coletivo presente. Enquanto o líder estiver buscando isso com a palavra nós, ele automaticamente colocará o limite
estabelecida. Porque nunca ele parecerá soberbo, porque ele está falando em nome do coletivo, em nome do grupo. Né? Alguém chega lá, nós estamos no país do futebol, chega para o goleiro e fala, cara, você fez milagres, né? Se não fosse você, a vitória não viria. E ele fala, eu sou foda mesmo, eu arrebentei, eu peguei tudo. Já tomou conta, o ego, soberba, já se acha insubstituível. Né? Não, foi a atuação legal do time inteiro, porque senão a gente não teria ganhado. Então, nós fomos foda mesmo. Então, essa atitude do líder de pensar, e eu tenho falado insistentemente no assunto, foca no coletivo, produz para o coletivo, chama o coletivo, empodere o coletivo, porque isso automaticamente tira o eu da mesa, né, e estabelece a vitória do conjunto, a evolução do conjunto. Você tira as estrelas do jogo. Não que elas não são importantes, elas são importantes tanto quanto os outros. A diferença é que, às vezes, elas podem mais, porque elas vieram dotadas de talentos diferenciados, e aí, por isso elas têm que entregar mesmo. Né? Isso que tem que estar consciente para as pessoas. Poxa, eu sou melhor que ele. Sim, você tem a obrigação de ser melhor, porque você nasceu com esse talento, você tem essa aptidão e você tem que colocar a serviço de todos. De novo vem o coletivo. E é isso que mantém a gente consciente, empoderado e bem direcionado. E, Alcione, qual que é a ligação e a relação que você enxerga entre autoconfiança, arrogância e coragem? Essa autoconfiança com coragem, né, e que não beira a arrogância, você pode ter muita coragem, você não percebe no seu time essa coragem, mas você pode convidá-los a acreditar. E aí o líder tem que ter conteúdo para transferir essa autoconfiança. E a forma de fazer isso é levar o time a pensar. Vocês lembram disso que a gente fez? Vocês se recordam que nós estávamos nessa situação, a gente fez isso e a gente transportou, né, essa situação para algo muito melhor, porque a gente é capaz. Esse desafio é muito superior àquele, sim, mas nós estamos muito melhor preparados. Qual é a dificuldade de vocês acreditarem? Eu estou junto, nós estamos juntos. Então, quando eu faço de novo, percebe que sutilmente está vindo o coletivo novamente. Mas tem alguém à frente que tem uma visão um pouco mais ampla, que tem mais autoconfiança e que tem a capacidade de convencer as pessoas e influenciar pelo jeito certo, sem ser arrogante, sem ser autoritário, para que isso, através da comunicação, ele transforma aquela dificuldade das pessoas na confiança. Né? Isso, confiança gera coragem, coragem traz transformação. Transformação faz a gente outras pessoas. Né? E isso engaja, isso torna a felicidade possível, torna a conquista possível, torna os sonhos possíveis. Não é à toa que desejo está associado à falta de coragem ou à coragem. Eu tenho desejo de algo, vai exigir decisão. Né? E a decisão chama a coragem. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de assumir esse risco? Você tem autoconfiança para assumir aquela responsabilidade ou aquele desafio? Você tem confiança e coragem para fazer essa transformação? Hoje você vê muitas pessoas fazendo transição de carreira, mudanças de profissão, etc. E a gente vai ver isso cada vez mais. As pessoas fazem aquilo, a gente não tem mais pessoas predispostas a fazer a mesma coisa a vida inteira. Isso é muito raro hoje. Você vive uma experiência de 5, 10 anos, já deu, você já quer viver outro, você quer... Por quê? Porque o mundo mostra isso, porque a transformação econômica, social, cultural, quase que impõe, né? A palavra parece meio forte, mas quase que impõe que a gente se movimente. Se movimente. Eu contava ontem para esse meu cliente, ele falou, cara, eu fui abrir rede social, eu já tinha mais de 5 décadas. Eu não tinha a menor ideia. Falava em gravação, eu corria. Falava em foto, não quero nem participar. Né? Não faz parte. Não... Mas você tem que se render ao que o mundo mostra. Claro, do seu jeito, com as suas limitações, tem que conviver com elas, tem que ir
lapidando isso, mas transformar algo através de uma forma mais inspiradora, que encoraja, que leva à frente, né? Eu vivi isso em empresas onde o empresário tinha medo de fazer a mudança estrutural da empresa. E eu propus para ele, nós vamos mexer em 2 peças fundamentais aqui. As características dessa pessoa combinam mais com aquela área. E aquela pessoa que está naquela área tem muito aquelas características necessárias para essa área. Nós vamos fazer uma inversão de papéis. O cara estava morrendo de medo. Então foram várias conversas, mostrando fatos, até que ele disse, ok, vamos em frente. A mudança está lá pelo 5º ano e não para de render resultados. Mas faz parte de uma análise, tem que colocar fatores, né, que vão justificar aquilo que você acredita que é possível fazer. Então, o líder que transforma, o líder que entrega mais, ele tem a capacidade de influenciar as pessoas pelo jeito certo. Isso exige habilidade de comunicação, jeito de dizer. Compreender que pessoas têm sua comunicação, às vezes, encaminhada por canais diferentes, né? Semana passada nós estávamos numa reunião de resultados. Um homem comercial discutindo com o homem financeiro. São cabeças completamente diferentes. E se o líder, naquele caso, naquele momento, o presidente, não tiver essa clareza, olha, faz sentido isso que ele fala, porque ele pensa assim, esse é um cara de controle, é um cara pragmático, é um cara calculista, ele é da exata. O comercial é um cara mais atirado, ele vai mais nas coisas que são mais sonhadoras, mais idealizadoras, não é tão assim... E por quê? Porque aquela área precisa de pessoas assim, né? Então, o líder que transforma, ele compreende as características das pessoas, a necessidade daquelas áreas de colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso também transforma. Bem, o assunto de liderança é apaixonante para mim há muitos anos e a gente ficaria aqui horas, né, batendo esse papo, e certamente a gente voltará com esse tema. Ele é quase que infinito, né? Tamanho o desafio da liderança. Então, convido a você a continuar seguindo a gente e a gente vai trazendo sempre temas que, na nossa forma de ver, ajuda as empresas a evoluírem, ajuda as pessoas a se transformarem. Até o próximo episódio.